Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. Hoje começarei uma nova série dedicada à campanha militar na África do Norte, desde o seu início em junho de 1940 até a derrota final das forças do Eixo em maio de 1943. A série será dividida em pequenos episódios para que o conteúdo não fique muito pesado, facilitando também a apresentação aprofundada de cada detalhe da campanha. Episódio número 1: Como tudo começou. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, em setembro de 1939, a Itália foi convidada por Hitler para participar nas batalhas. Mas Mussolini sabia que essa guerra era muito arriscada e sabia que as chances da Alemanha se afundar numa guerra de desgaste contra as outras potências europeias era muito grande. E Mussolini também sabia que o estado das forças armadas italianas deixava muito a desejar e que o seu país só estaria pronto para a guerra em 1943. A Itália tinha grandes pretensões expansionistas e Mussolini não escondia o seu sonho de estender a influência italiana por todo o Mediterrâneo. Assim como Hitler sonhava com a Alemanha expandindo-se em direção ao leste europeu, Mussolini sonhava com a Itália expandindo-se por toda a orla do Mediterrâneo e em direção ao Oceano Índico. Mas havia um grande problema: os ingleses e os franceses. Nessa época, grande parte da África do Norte estava nas mãos dos franceses, com amplos domínios na Argélia, na Tunísia e em Marrocos. E nas mãos dos ingleses, que dominavam o Egito e o importantíssimo Canal de Suez, que servia de ligação entre o Império Britânico no Ocidente e o Império Britânico no Oriente. Mas em 1939 e no princípio de 1940, Mussolini não estava disposto a ir para a guerra, pois sabia que o seu exército não estava preparado e sabia que Hitler podia se meter numa grande enrascada. Afinal, a Alemanha, praticamente sozinha, lutava contra as duas maiores potências militares da Europa. Após a vitoriosa campanha alemã na Polônia, foi a vez da França ser atacada e mais uma vez, apesar de Hitler solicitar a intervenção direta da Itália na campanha, Mussolini novamente recusou, pois temia o desfecho da batalha. Mas de forma surpreendente, os alemães conseguiram avançar rapidamente pela França e em pouco mais de 5 semanas, os exércitos franceses e britânicos estavam condenados. Foi então que Mussolini mudou rapidamente de opinião. Ao constatar que, afinal, a guerra estava correndo muito bem para a Alemanha, Mussolini apressou-se em colocar-se à disposição para participar ativamente na guerra. E foi com o objetivo de também participar na divisão dos espólios de guerra que no dia 10 de junho de 1940, a Itália declarava guerra à França e ao Reino Unido. Um ato considerado irresponsável e muito precipitado por grande parte dos seus assessores mais diretos. Nessa época, a Itália tinha uma gigantesca colônia na Líbia, encravada entre os domínios franceses e britânicos, e era a partir dali que Mussolini pretendia ampliar os seus domínios na região. Na Líbia estava estacionado o 10º Exército Italiano, composto por quase 200 mil soldados, enquanto que os britânicos tinham no Egito apenas 36 mil soldados. Os italianos gozavam de uma vantagem numérica avassaladora e por isso, no dia 13 de setembro, os quase 200 mil soldados do 10º Exército Italiano atravessavam a fronteira da Líbia com o Egito, no âmbito da Operazione E. Os britânicos, diante de tamanha força inimiga, foram obrigados a recuar e, a muito custo, estabeleceram uma linha defensiva na região de Sidi Barrani, no Egito. Os italianos, que apesar de contarem com 6 vezes mais soldados do que os britânicos, sofriam com a falta de caminhões de transporte, o que afetou a logística das tropas que lutavam na frente de combate.
Em dezembro de 1940, apenas 3 meses após o início da invasão, os italianos estavam entrincheirados em Sidi Barrani, completamente esgotados, com a logística num autêntico caos. O seu gigantesco exército de quase 200 mil soldados precisava de milhares de toneladas de suprimentos todos os dias para continuar lutando, mas os italianos simplesmente não conseguiam suprir tal quantidade de comida, água, medicamentos e, principalmente, munições e combustível. Os britânicos, apesar de contarem com apenas 36 mil soldados, 120 canhões, 275 blindados e 140 aviões, estavam no seu próprio território e muito próximos das suas linhas de suprimentos, o que levou o comandante britânico, o general Archibald Wavell, a elaborar um plano de ataque. O general Wavell, aproveitando-se da precária situação das forças italianas, realizaria vários ataques de diversão para dispersar o 10º Exército Italiano, e com uma força concentrada de blindados e soldados, atacaria o centro da formação inimiga em Sidi Barrani. O ataque britânico, conhecido como Operação Compasso, começou no dia 9 de dezembro na região de Nibeiva e foi liderado pela 11ª Brigada Indiana de Infantaria. Ao fim de apenas 3 horas de combates, 800 italianos estavam mortos, 1.400 estavam feridos e 2.000 tinham sido capturados, contra apenas 56 baixas britânicas. Uma grande e vergonhosa derrota italiana. Os ataques continuaram em outros setores da frente, mas o assalto principal contra Sidi Barrani começaria no dia 10 de dezembro, liderado por soldados ingleses, australianos e indianos. O combate em Sidi Barrani começou às 4 horas da tarde e no fim da manhã do dia seguinte, 2.000 italianos estavam mortos, 2.300 estavam feridos e outros 38.000 estavam capturados. Em apenas 2 dias de combates, os italianos tinham perdido mais de 40.000 soldados, contra menos de 1.000 soldados britânicos mortos ou feridos. Nos dias seguintes, a linha italiana simplesmente desmoronou. Os britânicos avançavam imparáveis pela região, capturando centenas ou mesmo milhares de italianos de cada vez. No dia 15 de dezembro, apenas 6 dias após o início da ofensiva britânica, os italianos já tinham sido expulsos do Egito e o Forte Capuzzo, na fronteira com a Líbia, era capturado. O ano de 1940 terminaria com os italianos desbaratados na África do Norte. O poderoso exército de 200.000 soldados de Mussolini estava em frangalhos, fugindo a toda velocidade de volta para a Líbia, perseguido por apenas 36.000 britânicos. Mussolini, pura e simplesmente, não podia acreditar no que estava vendo. Todos os seus planos de expansão estavam sendo destruídos antes de ganharem forma. Em apenas 3 meses, os seus sonhos transformaram-se num autêntico pesadelo. No segundo episódio, acompanharão as semanas finais da Operação Compasso e a quase completa destruição da outrora poderosa força italiana na Líbia.